Bom dia, pessoal. Estou gravando aqui a segunda parte da aula de Crisma de ontem, que infelizmente minha internet caiu. Minha mãe deu prosseguimento para a turma presencial. Estou gravando agora para você que assistiu, você aluno que não pôde estar presente, que assistiu a primeira parte e vai dar continuidade agora na segunda parte da nossa aula de Crisma. Nós vimos até o quarto mandamento, honrar pai e mãe. Vamos agora para o quinto. Vamos imediatamente, sem muitas delongas, na leitura do texto. Está lá, quinto mandamento, não matar. Esse mandamento se refere a todo tipo de morte causada voluntariamente. Isso se aplica ao assassinato, ao aborto. O aborto, no caso, o aborto voluntário, né? A eutanásia, quando você desliga a máquina de uma pessoa que está morrendo, né? E ela já está morrendo, mas ela é mantida viva por máquinas. Não é moral você desligar as máquinas, entendeu? Porque você estaria matando voluntariamente uma pessoa, né? Também o que é contra os mandamentos do quinto mandamento, o uso de anticoncepcional, né, os anticoncepcionais artificiais, que são anticoncepcionais que muitas vezes são abortivos, né, que causam abortos ocultos, né. Também em outros sentidos até espirituais, palavras de morte, de maldição, o desejo interior que alguém morra ou vá para o inferno. Não peca neste mandamento alguém que, por legítima defesa, que matou por legítima defesa. Então, se você está numa situação em que vem um bandido dentro da sua casa, ameaça a sua família e você tem uma arma ou alguma coisa assim, você mata o bandido, você não está pecando no quinto mandamento, porque você está se defendendo. Você está defendendo a sua família. Você está se defendendo da sua própria vida. No seu coração você não quer matar. Mas você é obrigado a fazer isso em defesa da sua própria vida e em defesa dos seus. Então, retomando outras coisas aqui, esse mandamento, como eu disse, se refere a toda morte causada voluntariamente. Ou seja, é toda morte que é causada por ação própria, por ação direta, por ação feita voluntariamente. Por exemplo, quando eu tenho raiva de alguém e eu quero matar alguém, e eu vou lá e mato. Ou por exemplo, qualquer outra pessoa tem uma gravidez indesejada e você não quer ter esse filho, você vai a uma clínica de aborto ou usa remédios abortivos e aborta aquela criança pelo único motivo de querer não ter, ou seja, você descartou uma vida, você matou uma vida. E isso peca contra o quinto mandamento da lei de Deus. Né? A eutanásia também, como expliquei, né? E o Catecismo da Igreja Católica fala desse problema da eutanásia nos números 2258 e 2330. Né? Então, quinto mandamento, não matarás. O sexto mandamento se refere a não pecar contra a castidade. No livro da Bíblia está escrito não adulterarás. Né? E a leitura do texto diz o seguinte: a castidade é um equilíbrio entre o corpo e a alma, e o uso correto da sexualidade em cada estado de vida. Né? Cada um tem estado de vida. Tem pessoas que estão em estado de vida solteiros, tem pessoas que estão em estado de vida casados, e tem pessoas que estão em estado de vida celibatários. Né? E a castidade se refere a cada um desses estados de vida, como a gente vai ver a seguir. Né? O sexo é uma coisa ruim? Não. Sexo é uma coisa boa porque foi Deus que criou e tudo que Deus criou é bom. O que estraga as coisas é o pecado. O que é o pecado? Fazer as coisas fora do plano de Deus. Então, Deus criou o sexo bom para os fins procriativo e unitivo do homem e da mulher, unindo em sagrado o matrimônio. Então, qual é o sexo no plano de Deus? É o sexo feito no plano do matrimônio. Ou seja, no plano do casamento, quando isso é abençoado por Deus. Né? Então não tem essa de
eu amo minha namorada, então porque eu amo minha namorada eu vou ter relacionamento sexual com ela. Pera lá, você está pecando, você está indo contra do plano de Deus, tem que esperar até o matrimônio, certo? Então, dito isso, peca contra a castidade o homem ou a mulher que trai o seu marido, é o adultério, seja presencialmente, quando o ato é consumado presencialmente, ou seja virtualmente, quando é pelo desejo, ou seja, em conversas ou em pensamento, você está pensando em trair sua esposa, ou a esposa está pensando em trair o seu marido, e ela deseja isso no coração, ela está pecando contra a castidade, porque ela consentiu já em seu coração, só não faz o ato porque não está presencialmente, né? E isso é um pecado contra a castidade. Ó, o casal que evita os filhos peca contra a castidade, seja por meios de contracepção, como eu disse no quinto mandamento, que é a questão dos anticoncepcionais, né? Ou por meio de coito interrompido ou sexo contra a natureza, né? Que pode ser tem casais que recorrem ao sexo oral, tem casais que recorrem ao sexo anal, tem casais que recorrem à masturbação ou coito interrompido, tudo para não ter os filhos. E isso é contra, além de ser contra a natureza humana, porque não demonstra um fim, né? Porque Deus criou nosso corpo, cada instrumento para um fim. Por exemplo, o ânus que nós temos, ele não foi criado para o sexo, ele foi criado para para defecar. Então ele não tem essa finalidade, né? E a gente peca contra a nossa natureza e peca por não dar os filhos que Deus confiou a nós, né? Nesse sentido, o pecado de sodomia, ele é um pecado contra a natureza e é um pecado contra a castidade, né? O pecado de sodomia é o pecado da homossexualidade, né? Sempre falo que o homossexual, ele não peca por ser homossexual, ele peca se praticar o homossexualismo, que é a sodomia, né? Que é a questão de quando o homem tem uma relação sexual com outro homem, ou uma mulher com uma relação sexual com outra mulher, né? Porque isso é contra a natureza, isso não une e isso não gera filhos. E isso vai contra a natureza do corpo humano que Deus criou, e Deus criou bom, vai contra a unidade, né? E qual é a solução, né? A solução para quem se sente homossexual é viver a castidade, porque é se colocar no estado de vida de celibatário, né? Porque já que a pessoa não tem realmente ela não tem atração pelo sexo oposto, ela é preferível que ela viva uma vida celibatária de castidade do que ela viva uma vida no pecado mortal e acabe condenando sua alma ao inferno. Então, né, a igreja tem grandes apostolados, como o apostolado Coragem, né, que ajuda os homossexuais a viver a sua vida de caridade, a sua vida que está no estado do homossexualismo, vivendo orientado para Deus, para as coisas de Deus, né? Vivendo no celibato e na castidade e no amor. E os homossexuais do apostolado Coragem são muito felizes. Eles vivem uma vida de santidade. Eles comungam, eles confessam. Por quê? Porque eles consagraram a sua sexualidade para Deus, né? Também pega contra a castidade o solteiro que tem relações sexuais antes do casamento, seja com outra pessoa ou sozinho, né? Pelo meio da masturbação, né? O solteiro que ele peca contra a castidade, né? Ele cometendo o pecado da fornicação, quando ele não aguarda o tempo de Deus, quando ele não espera o tempo de Deus nos seus relacionamentos, entendeu? Eu, por exemplo, eu tenho minha noiva, estou há 5 anos com a minha noiva, só que nesses 5 anos eu nunca tive uma relação sexual com a minha noiva. É porque eu não amo ela? É porque a gente é anjo? Não, é porque a gente está esperando o tempo de Deus, a gente está esperando o tempo favorável, né? Que é o tempo do matrimônio, onde que a gente vai realizar a vontade de Deus, tendo a nossa relação sexual e tendo os nossos filhos. Então, não respeitar esse tempo que Deus nos dá é um pecado contra a castidade, porque é o pecado da fornicação, né? Mas então eu vou fazer sozinho, eu vou ligar o computador e vou fazer
sozinho, né? Vendo pornografia. E isso também é um pecado contra a castidade, porque Deus, ele não criou o sexo para uma pessoa só, se tocar, se fazer sozinho. O sexo, ele é feito para o homem e para a mulher, para os dois juntos, né? Para os dois juntos se unirem, né? O corpo humano completa, o corpo do homem completa o corpo da mulher, e o corpo da mulher completa o corpo do homem durante a relação sexual, né? Então, a masturbação é um ato egoísta, é um ato que vai contra aquilo que Deus planejou para nós, certo? O uso da pornografia também configura o pecado contra a castidade. Ah, então eu não vou fazer nada, mas eu vou ver, né? Mas esse ato de você ver aquilo que você está, você vê outros tendo relações sexuais pela pornografia, que é uma coisa horrível, né? Você está pecando em pensamento, porque você está alimentando seus pensamentos de pornografia e você não vai conseguir cultivar uma pureza. E você não continua cultivando uma pureza, você vai acabar objetificando as pessoas, vendo que as pessoas são como objetos para você usar, para você ver, né? Então você acaba pecando contra a castidade, porque você acaba enchendo seu coração de imundice, né? E um coração imundo Deus não habita, certo? Então, tem mais coisas aqui, né? O padre ou religioso, né, que consagrou sua sexualidade a Deus, peca contra a castidade se violar pelos meios descritos nos outros casos, né? O religioso, o padre, ele consagrou a sua vida a Deus, né? Então ele não pode ter no seu coração outras coisas senão a Deus. Então ele consagra a sua sexualidade a Deus. O padre, ele não casa, porque senão ele não daria conta pastoralmente das coisas, né? Tem outros lugares no mundo que o padre, ele casa, né? Que é a igreja ortodoxa, as igrejas de rito oriental, tem alguns casos que os padres casam, né? Mas aqui na igreja latina, a igreja adotou, isso não é uma doutrina da igreja, isso é uma disciplina da igreja. Ou seja, que os padres, eles consagram sua vida a Deus totalmente, eles consagram sua vida para as almas, né? E quando o padre, ele trai isso, porque das duas umas, ou o padre vai estar cometendo o adultério, né? Porque talvez ele vai ter relacionamento com uma casada, então ele vai estar cometendo o pecado do adultério, porque ele vai estar adulterando contra Deus e contra o casamento, né? Ou ele vai estar cometendo a fornicação, porque ele vai estar com uma solteira, ou pior ainda, quando é com outro homem, ou quando é a pedofilia. Ou seja, o padre, o religioso, ele consagrou sua vida a Deus, ele deve ser fiel aos seus votos de castidade, né? E se o padre fica vendo pornografia, é claro que ele não vai ter um sacerdócio frutífero também, né? Então a gente deve primeiro orar pelos nossos padres para que eles sejam fiéis a Cristo, fiéis ao celibato, fiéis a tudo aquilo que eles se proporam a fazer, né? Como cristãos, devemos cultivar a pureza nos pensamentos e nos costumes. Observar se o jeito que eu me visto, falo, no meu agir, e se perguntar: será que Nossa Senhora se vestiria assim, falaria assim? Será que São José se vestiria essa roupa? Será que eu estou ajudando outro a pecar contra a castidade pelo meu jeito de se vestir e de ser? Né? O Catecismo vai falar mais sobre isso, dos números 2331 a 2400, né? E nessa questão, gente, a gente tem que prestar bastante atenção, porque muitas vezes a gente tem um coração puro, a gente vive a castidade, mas a gente não ajuda o nosso irmão. Para viver a castidade, a gente tem que pensar também no próximo. Então, se eu estou vestindo uma roupa sensual, uma calça muito colada, né, principalmente para as meninas, né, se elas estão vestindo calça legging, short curto, isso dificulta os homens que querem viver a castidade. É claro que eu não tenho que ficar por aí caçando coisas, mas de repente eu estou assim, de repente eu vejo. Desvia o olhar, mas é difícil, por quê? Porque a mulher, ela tem um corpo feito para atrair o homem. Deus fez a mulher com um corpo bonito para atrair o homem, né? É por isso que, para não atrair um monte de homem para a tua horta, você tem que vestir uma roupa mais modesta, né? Para que os homens que se aproximem de você,
vejam que você é mais que um corpo, você tem uma alma, você tem um coração, né? Então eu sempre falo para as meninas, que os homens se apaixonem por aquilo que você é, né? Não por aquilo que você oferece em termos de corpo, né? Então isso também serve para os homens também, o jeito que a gente se veste, o jeito que a gente fala, né? Não adianta viver a castidade e só ficar falando de baixaria o tempo todo, não. E ficar falando de coisas que são contra a moral, contra os bons costumes, não adianta. Você querer viver a castidade e ficar vendo e ver, por exemplo, séries como Game of Thrones, não dá certo. Por quê? Porque é uma série muito pornográfica, entendeu? Não adianta. Então você tem que ter um jeito de ser, você cultivar e tem que pedir a Deus o dom da pureza, né? O sétimo mandamento é não roubar, né? Isso é objetos, né? Quando fala roubar, a gente pensa roubar um objeto material, mas também o plágio, né? Que é as ideias, né? Você rouba a ideia de alguém, um projeto de alguém e coloca como se fosse seu, sem dar os devidos créditos, sem consultar a pessoa originária. Ou seja, isso é roubar, né? Roubar a paz dos outros, né? A pessoa tá em paz, a pessoa tá de boa e você quer aperrear aquela pessoa, você quer roubar a paz que ela tem, né? Isso é uma... roubar é tomar o que não é seu de forma imoral e ilícita, né? Ou seja, roubar é você tomar o que não é seu, né? Seja o que for, se for material, se for ideia, se for até dons, né? Se isso for possível, né? E interessante que não peca neste mandamento quem rouba, entre aspas, para se alimentar, pois é uma questão de sobrevivência. Ou seja, um pobre que rouba um pão, né, que pega um pão para comer, ele não está cometendo um pecado, né? Porque se ele realmente, se ele realmente não tem dinheiro, ele não pode pagar pelo pão que ele roubou para comer ou para dar para os seus filhos, é um dever de justiça que ele está fazendo, né? É claro, né, que se o cara tem dinheiro e ele está roubando na malícia, mesmo que ele seja pobre, mas se ele tem R$ 1 para comprar o pão, ele compra o pão. Mas se ele não tem, se ele tá roubando, se ele tem o dinheiro e está roubando ali na malícia, ele está cometendo pecado. Agora se ele está roubando porque é a única solução para ele não morrer, então ele está conservando o ser dele, né? Ele está conservando o ser dele. Isso aí é uma ideia de Tomás de Aquino, né? A conservação do ser, ele está conservando a sua vida, né? Então o catecismo fala mais sobre isso nos números 2401 a 2463. O oitavo mandamento diz: não falar falso testemunho, né? Que isso implica em quê? Em mentir, falar em verdades, florear histórias. A mentira pela mentira, a mentira é uma invenção de Satanás, né? O primeiro mentiroso foi Lúcifer, né? Pela mentira podemos destruir vidas. A fofoca, a maledicência, o falso testemunho são exemplos desse pecado. O Catecismo da Igreja Católica fala sobre isso do 2464 ao 2513, né? E a mentir é faltar com a verdade, né? E nesses casos você pode ter... você mente, né? Você para se dar bem, né? Você quer mentir para... às vezes até mentir por causa da autoestima. Você vê numa roda de amigos todo mundo falando que tem um carro, que tem uma casa, e você, para não ficar por baixo da carne seca, você fala: eu tenho uma casa na praia, eu tenho isso. Você tá mentindo por motivos egoístas, para ficar bem na fita, né? E assim que você... E isso eu também aqui florear histórias, contar coisas que realmente... contar uma história correta, mas colocar coisas que não aconteceram, entendeu? E o pior de todas as mentiras é a fofoca, que é a maledicência, né? Porque quando você está tratando da vida das pessoas, quando você está tratando da honra das pessoas, se você fala das pessoas pelas costas, se você fala das pessoas de forma que elas não estão lá para se defender, isso se configura uma fofoca. E isso é a maledicência. E muitas vezes a fama da pessoa vai ficar denegrida para sempre, entendeu? Então é muito importante a gente pensar que a fofoca, ela destrói vidas e reputações. Isso é um pecado muito grave, um pecado mortal, né? Então a gente tem que vigiar também no oitavo testamento, no oitavo mandamento, que é não falar falso testemunho, né? O nono mandamento se refere o que? A não cobiçar a mulher do próximo, né?
Isso tem muitas coisas do sexto mandamento, né? Vamos lá, no texto diz: devemos ser fiéis a Deus no nosso estado de vida, como sempre. Qual que é o nosso estado de vida? É padre? É religioso? É solteiro? É jovem solteiro? É casado? Então, qual que é o nosso estado de vida? Certo? Então, por exemplo, um padre não pode cultivar desejos de possuir mulheres, porque ele estaria desejando a mulher do próximo, mas é solteira. Mas ele é padre, então a mulher não vai ser dele, então vai ser de um próximo, entendeu? Que não é ele, né? Porque ele é padre. Um homem ou uma mulher casados não pode cobiçar outras pessoas, nem cultivar pensamentos impuros. Você está casado, você, se você casou, você tem que amar a sua esposa, você tem que amar o seu marido. Você não pode ficar olhando a mulher, o marido da vizinha e falando: nossa, eu queria essa mulher para mim, eu queria esse homem para mim. E isso é desejar a mulher, o homem do próximo. E aqui não está falando de adulterar, aqui está falando só tá falando do desejo em si mesmo, né? Então, o próprio desejo de querer cobiçar a mulher do próximo já é um pecado mortal. Você não pode cobiçar. Se você tem uma tentação, você pede para Deus para essa tentação ser tirada, você luta. Mas, a partir do momento que você consente, você dá o seu livre consentimento a uma questão, né, de você ficar desejando a mulher do próximo, você já está cometendo pecado contra o novo mandamento, né? E o 10º mandamento: não cobiçar as coisas alheias, né? E como a gente viu no 7º mandamento, não podemos roubar, né? Mas para se roubar algo, primeiro você cobiça as coisas, né? Quando você vai roubar alguma coisa, quando você tem desejo, você quer roubar alguma coisa, você não rouba por roubar, você rouba porque você tem um desejo, você tem uma cobiça, né? Esse pecado, esse mandamento está presente o pecado da inveja, né? O desejo de possuir algo do outro que você não tem, seja material, seja espiritual, até mesmo os dons e os talentos. Ou seja, você inveja as outras pessoas por causa das coisas que elas têm. Ou seja, sejam dons, sejam coisas materiais, você deseja aquilo que não é seu. Então, desejar as coisas dos outros, ter inveja dos outros, é sim, e pode ser um pecado até mortal, porque você está infeliz com o seu estado de vida, você está infeliz com aquilo que Deus te deu, e você quer o dos outros, né? E se você fica infeliz com o seu estado de vida, e beleza, você luta, você muda, você trabalha, você conquista, ou não, mas nunca desejar o que os outros conquistou, porque aí você está querendo conseguir as coisas de maneira fácil, querendo tomar dos outros, desejando, cobiçando as coisas dos outros. Então, esses são os 10 mandamentos. E a terceira e última parte da aula, né, fala sobre a lei natural, né? Assim diz o Catecismo da Igreja Católica, né, no número 1955, né? A lei divina e natural mostra ao homem o caminho a seguir para praticar o bem e atingir o seu fim. A lei natural enuncia os preceitos primários e essenciais que regem a vida moral. Tem como fulcro a aspiração e a submissão a Deus, fonte e juiz de todo bem, assim como o sentido do outro, como igual a si mesmo. Quanto aos seus preceitos principais, está expressa no Decálogo, né? O Decálogo é os 10 mandamentos que a gente acabou de ver, né? Os seus preceitos principais. Esta lei é chamada natural, não em relação à natureza dos seres irracionais, mas porque a razão a promulga e é própria da natureza humana. Onde estão, pois, escritas estas regras, senão no livro daquela luz que se chama a verdade? É ela que está escrita toda a lei toda a lei justa. E é de lá que ela passa para o coração do homem que pratica a justiça. Não imigre, pratica a justiça. Não que imigre para ele, mas porque nele imprime a sua marca, a maneira de um selo que do sinete passa para a cera, sem conduto deixar o sinete. A lei natural não é senão a luz da inteligência posta em nós por Deus,
Por ela nós conhecemos o que se deve fazer e o que se deve evitar. Essa luz, esta lei, deu a Deus ao homem na criação. E eu completo com um comentário que eu fiz sobre isso, né? E em todos os homens, esses 10 princípios estão escritos nas almas. Quais são os 10 princípios da lei natural, seus princípios principais? São os 10 mandamentos, né? Em todas as culturas do mundo, podemos observar que é proibido matar sem razões justas. A questão da imoralidade e do adultério, a abominação do roubo e da mentira. Tudo isso se encontra em todas as civilizações. Isso porque a lei natural não é construção de mãos humanas, mas procede da lei divina. Está presente em todos os seres dotados de racionalidade, né? Então, essa grande leitura que eu fiz aqui do catecismo e desse comentário que eu escrevi é para dizer o seguinte: por que Jesus ele preserva os 10 mandamentos, né, do Antigo Testamento, o Decálogo? Porque não é algo que está relacionado à Escritura. A Escritura revela algo que já está dentro de nós, uma luz que Deus já deu a todos os homens dotados de racionalidade. Porque você perceber um cachorro ou um elefante, eles não estão preocupados com adultério, né? Você for ver o cachorro, ele acasala com a filha, com a mãe, não está nem aí, ele vai procriando, não tem família nos cachorros, entendeu? Pai, mãe, para eles é tudo semelhante, tudo igual e tipo, se um cachorro mata, ele não está cometendo crime de assassinato, ou seja, os animais eles vivem no instinto, nós seres humanos não, nós somos capacitados de racionalidade. Se nós somos capacitados de racionalidade, há uma luz que guia a nossa racionalidade a saber o que é certo e o que é errado, isso independente de revelação. É claro que a revelação ela nos ajuda a guiar essa luz natural a Deus, e Deus nos dá a graça para viver mais corretamente. Mas se você perceber, não existe uma civilização do mundo que seja certo você matar um semelhante seu sem razões justas, né? Sem uma razão racional, né? E eles não leram os 10 mandamentos de Moisés quando no quinto fala não matarás. Você vê que apesar de ter muitas civilizações onde que existe bigamia, o matrimônio, ele tipo, se qualquer uma das suas esposas, né, você é um marido e tem 5 esposas, se qualquer uma das suas esposas que te trai, você está traindo a tua esposa. E se você trair uma das 5 esposas, você está cometendo adultério também, porque você é casado com as 5 esposas, né? Mas aí isso é uma raridade. Na maioria dos casos, você tem uma esposa somente nas civilizações, e nessa você tem que ser fiel a essa esposa que você casou. Tem a cerimônia de casamento, de união, né? Todas as civilizações têm. Por quê? Porque isso está escrito na alma humana. Se você chegar numa tribo indígena ou no norte da Coreia do Norte, você vai ver que existe a união das pessoas, né? E que existe a questão de você não poder mentir, né? Você não pode, nenhuma civilização apoia a mentira, né? Apesar que o homem é mentiroso por causa do pecado original. Mas em termos, em lei, o ideal, todo mundo gosta da verdade, ninguém gosta da mentira, né? A não ser que coloque-se uma ideologia mas mesmo assim, a gente sabe que é errado mentir. Mesmo se escrever uma lei falado, agora pode mentir. E você está seguindo a lei, você está mentindo seguindo a lei. Só que você sabe que dentro de você isso é errado, isso está errado, entendeu? Então, esses 10 princípios, eles estão, o amar a Deus sobre todas as coisas. Todas as religiões, elas buscam Deus de alguma maneira, né? As religiões naturais, elas buscam Deus na natureza, né? Somente uma religião buscou a Deus na revelação, porque Deus quis se revelar, né? Que foi os judeus e superado os judeus o catolicismo, né? E nisso a gente percebe que todas as civilizações têm um princípio religioso, né? Todas as religiões, você não pode profanar o que é sagrado, segundo o mandamento. Todas as religiões você tem os dias de santo, você tem os dias de guardar, entendeu? Todas as culturas você vai ter um dia sagrado da religião que você tem que guardar. Isso porque está escrito na natureza humana. Todas as religiões você tem que honrar seu pai e sua mãe, você não pode maltratar seus pais, os seus pais têm algo para oferecer, alguma sabedoria. E eu não estou falando dos cristãos, eu estou falando de todas. Por quê? Porque isso está dentro do ser humano. Todas as culturas, você vai ver que
não existe essa questão de você, como eu disse, de você matar por qualquer motivo, de você sair por todas as sociedades, todas as constituições e civilizações, você vê que você não pode sair por aí catando todas as meninas, você tem que casar com uma só, entendeu? Ou você tem que ter a relação sexual dentro do matrimônio, que é uma constituição da natureza humana, porque está escrito dentro de si. Todas as religiões você não pode, e todas as civilizações você não pode simplesmente sair por aí roubando as coisas dos outros. Você perde a mão, você é punido, tem punições. Não tem nenhuma civilização do mundo que roubar é correto, né? Contar mentiras é correto, o oitavo mandamento, e que você desejar a mulher do outro é correto, roubar a mulher do outro é correto, roubar as coisas dos outros é correto. Então os 10 mandamentos eles estão escritos dentro de nós, e nós, agora sim, cristãos, que sabemos que esses princípios estão dentro de nós, devemos nos orientar para Deus, devemos nos orientar para a reflexão de Deus, devemos nos orientar para a graça, devemos nos orientar para nosso Senhor Jesus Cristo, devemos ir para o céu, cumprindo esses mandamentos, como eu disse na aula parte 1, com santidade, para ir morar com Deus, para ir habitar no céu, numa habitação que Deus fez para nós. Então, os 10 mandamentos são um mínimo. Cumprir eles com perfeição, é cumprir o primeiro mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas. Porque se eu amo a Deus sobre todas as coisas, eu não vou falar o nome dele em vão. Eu não vou faltar à missa ao domingo. Eu não vou desrespeitar os meus pais porque eu amo a Deus sobre todas as coisas. Então eu não vou matar. Eu não vou pecar contra a castidade. Se eu amo a Deus sobre todas as coisas, eu não vou roubar. Se eu amo a Deus sobre todas as coisas, eu não vou mentir. Se eu amo a Deus sobre todas as coisas, eu não vou ficar olhando a mulher do próximo. Se eu amo a Deus sobre todas as coisas, eu não vou invejar as coisas dos outros. Então a aula de hoje é sobre isso. O primeiro mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas. Muito obrigado e até a próxima aula. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.